Podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Organização da informação tem tudo a ver com a área que a gente vai mostrar hoje aqui no podcast, e apesar de ser um assunto com o qual você pode ter pouca familiaridade, existe uma bela chance de você já ter cruzado por aí com algum profissional de biblioteconomia, em uma biblioteca, um acervo, por exemplo, e hoje você vai conhecer um pouco mais sobre essa área. Quem está aqui comigo é o Felipe Mussarelli, que é bibliotecário, e a Cristina Romanin, que está no 7º semestre do curso de biblioteconomia. Bem-vindo, Felipe. Conta aí pra gente por que você escolheu o curso de biblioteconomia e um pouco da sua trajetória na área desde então. E aí, pessoal? Eu escolhi o curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação por conta da minha paixão por histórias em quadrinhos. Desde pequeno eu sou fã de histórias em quadrinhos, eu coleciono histórias em quadrinhos, eu gasto muito mais dinheiro do que eu devia com histórias em quadrinho, e eu sempre fiquei curioso em saber como a gente fazia para organizar esse tipo de informação numa estante, numa prateleira, alguma coisa assim. Eu fui pesquisar um pouquinho, né? Sempre tem aqueles manuais de cursos, né, que a gente recebe quando está começando a prestar vestibular, fazendo cursinho. Então a gente acaba fuçando um pouco, né, para ver um pouco mais sobre o curso. Mas eu fui pesquisar, fui ver que biblioteconomia e ciência da informação não envolvia necessariamente só a formação de um bibliotecário, mas de um profissional de informação. Então uma pessoa que vai atuar não necessariamente em uma biblioteca, embora esse seja o nosso cantinho preferido, mas em qualquer centro informacional. Isso me chamou um pouco a atenção. A possibilidade de ir além. Apesar que hoje em dia eu trabalho em biblioteca e eu gosto demais de trabalhar em biblioteca, mas assim, eu sempre achei muito interessante essa questão de poder trabalhar em outros lugares. Então isso me interessou bastante naquele momento. Então, se de repente, depois de formado, eu não quisesse atuar necessariamente numa biblioteca, eu teria alguns outros caminhos para seguir. E resolvi prestar, vamos ver qual é, vamos ver o que a gente vai fazer, porque até então a gente tinha aquela visão de biblioteca que é, bom, bibliotecário é o cara que coloca livro na estante. E aí eu fui tirar um pouco dessa curiosidade para saber como realmente era. Na época que eu prestei o vestibular e passei, no mesmo momento eu tinha participado de uma entrevista de emprego e eu também passei nessa entrevista. Na época era desenhista cadista, né? Eu fiz um curso de mecatrônica, na época eu estava naquela, vai fazer faculdade, vai trabalhar, o que faz? Foi uma dúvida gigantesca para mim decidir ou se eu ia para a faculdade ou se eu ia começar a entrar no mercado de trabalho ali. E eu lembro que eu e meu pai, a gente ficou numa baita dúvida, assim, eu conversava com ele falava, não, filho, eu acho que você tem que aceitar o emprego, né, porque, pô, é um emprego, né, você tá aí começando sua vida financeira, né, vai ser legal para você. Eu falei, poxa, pai, eu não sei, eu tô querendo ir pra universidade, né. Aí ele me levou para fazer aquela matrícula no primeiro dia, né, e quando a gente entrou na UFSCar e a gente foi entrando e andando por ela até chegar no lugar onde a gente ia fazer matrícula, meu pai virou para mim e, Fê, eu acho que você escolheu certo, acho que você fez a escolha certa, porque ele ficou encantado também com a universidade. Beleza, agora tem o aval do velho aqui. Durante a minha graduação, eu tive vontade de fazer mestrado e doutorado. E eu acabei emendando já de cara mestrado e doutorado, então eu fiquei aí entre graduação e doutorado 10 anos, né, fazendo essa saga, né, da vida acadêmica. E até então eu tinha meio que, bom, acho que eu não vou mais seguir na área de biblioteconomia, porque eu estou fazendo mestrado e doutorado, vou acabar seguindo a carreira acadêmica, né, virando pesquisador, professor. Mas caiu no meu colo, assim, uma oportunidade de trabalhar como bibliotecário. A princípio, eu achei que fosse ser só para trabalhar com normalização, referências, essas coisas mais básicas, né? Que não necessariamente é um trabalho só de bibliotecário, mas que o bibliotecário faz com muita maestria. E acabou que era para construir uma biblioteca do zero, assim, montar uma biblioteca do zero. E eu estava terminando o doutorado. Mas eu pensei, pô, eu não posso deixar essa oportunidade de passar, porque pode ser que ela não venha de novo, né? Foi muito caótico, mas assim, eu acho que eu não teria aprendido tudo que eu aprendi nesse início de carreira como bibliotecário se não tivesse sido essa situação. Tive a oportunidade de criar essa biblioteca do zero, né? Então aí eu fui trabalhando com criação de acervo, com como a gente registra a biblioteca, como a gente atende os professores, como a gente atende os alunos. Então eu aprendi tudo do zero ali. Então eu fiquei quase 10 anos nesse mesmo emprego e agora estou fazendo uma transição de emprego, estou trabalhando num outro ambiente, mas eu trabalhava até então com o público universitário e agora estou trabalhando com o público infanto-juvenil. E é uma coisa completamente diferente da outra, mas são duas experiências fantásticas.
Legal. E você, Cristina, conta aí pra gente como você foi parar no curso de biblioteconomia. Bom, me identifiquei muito com a fala, o relato do Felipe, porque eu, na verdade, quando era criança, eu frequentava muito a biblioteca municipal e via, né, as professoras nas escolas que tinham espaço de biblioteca, né, e a gente vê como que esse espaço cria uma representação, né, imaginária nas crianças desde pequeno. E fiquei com esse meio que sonho, assim, eu quero trabalhar numa biblioteca. E aí, quando eu cheguei na época de vestibular mesmo, que eu fiquei bem indecisa entre algumas opções, e quando chegou nessa fase que eu me lembrei disso. E eu pensei assim, nossa, mas esse sonho não é nada muito impossível, né? E aí eu fui atrás para ver como que era, né? O que que eu tenho que fazer então, né, para trabalhar na biblioteca? E aí conversei, inclusive, com alguns bibliotecários, pesquisei, mas o que definiu de fato para eu ter escolhido que pesou muito foi isso que o Felipe falou de não precisar atuar somente em bibliotecas. Também fiz o curso, né, na UFSCar, Biblioteconomia e Ciência da Informação, e quando pesquisei a grade, quando eu vi que se tratava de uma coisa muito mais ampla, aí eu bati o martelo de vez. Eu falei assim: ah, se eu posso atuar no que eu gosto e também em outras coisas que vêm sendo demandadas atualmente, né, em relação à informação que a gente vê crescendo cada vez mais, aí eu falei: não, é isso mesmo. E acabei também pondo um pezinho ali na pesquisa, como o Felipe, então já iniciei minha iniciação científica e pretendo, né, ainda não me formei, mas já sei que eu pretendo continuar estudando e tentar um mestrado, enfim. E é isso, assim, eu acho que tem sido uma área que me abriu muitas portas para conhecer várias outras coisas e conseguir colocar em prática vários dos meus interesses. Apesar de vocês já terem uma ideia do que aguardava vocês no curso, por conta das pesquisas, das conversas que vocês tiveram antes de prestar o vestibular, o que mais surpreendeu quando as aulas começaram no curso de biblioteconomia? Acho que quando eu cheguei eu não tinha muita ideia do que eu ia ver lá, além das coisas que a gente já entende como senso comum da biblioteca, né, que é preparar o livro para ir para a estante para que alguém encontre ele. Mas não foi muito diferente do que eu imaginava. Mas por outro lado, eu me surpreendi bastante com a questão cultural do curso de biblioteconomia. Então a gente tem uma visão muito clara da biblioteca como não simplesmente um acervo, né, um grande acervo de informação, mas como um lugar para se fomentar a cultura. Então o bibliotecário, além dele ser um cara que vai te ajudar a encontrar a informação que você precisa, ele vai te ajudar a consumir cultura também. Então ele vai ajudar a preparar uma mostra, ele vai ajudar a preparar um teatro, ele vai ajudar a preparar uma exposição. E a gente vê isso com muita clareza, então, quando a gente vai para a biblioteca infanto-juvenil, porque é lá onde são os primeiros contatos dessas crianças com o livro, e então a gente faz hora do conto, e a gente toca música, e a gente faz teatro, tudo isso para mostrar o que está dentro daquele livro. Então a gente acaba contando narrativas, né? Não só lendo livros e ensinando a criança a ler livros, mas eu acho que isso me surpreendeu bastante. Eu não tinha ideia de como o profissional de biblioteconomia poderia ser também esse profissional fomentador de cultura. Eu acho que isso foi o que mais me surpreendeu no curso. Também fiquei muito surpresa e gostei muito desse aspecto cultural do curso, que eu acho que ele se manteve, né? O curso, ele teve esse lado bem humano, principalmente no início, depois ele vai ficando cada vez mais técnico, enfim. Ela era passageira, mas ela era marcante, mas o foco era sempre nessa questão mesmo da informação. Da melhor forma da gente organizar essa informação para a gente disponibilizar ela da melhor forma possível. Então era sempre com esse intuito, né? Como a gente entende essa informação, como a gente descobre de onde ela veio, para onde ela vai e de que forma a gente consegue disponibilizar ela para o nosso usuário, né? Que seria a forma mais fácil do nosso usuário encontrar. E sobre as disciplinas, né? Que matérias foram mais marcantes para vocês? Que vocês gostaram mais ou que tiveram dificuldade também, que foram complicadas de passar? Sem dúvida, a matéria que mais me marcou foi o de análise do discurso. A professora, ela queria, de alguma forma, levar a análise do discurso para a biblioteconomia. Ela queria mostrar para a gente que a análise do discurso, ela proporcionaria algumas buscas mais interessantes do que simplesmente uma busca por palavras-chave. Mas assim, por que que ela foi importante para mim? Porque até então eu estava meio assim, tá, o curso é esse, beleza, ok, vou seguindo aqui. Lá no fundão da sala, meio só tocando o curso na ideia de terminar, pegar o canudo e ir para o mercado de trabalho.
mas aquela disciplina me tocou. Lembro que tinha uma de gestão de coleção e patrimônio, que foi marcante porque eu nunca pensei na atuação do bibliotecário dessa forma mais museal, digamos assim, né? Uma coisa mais de museu, uma coisa mais de arquivo, às vezes. E aí a professora, enfim, acabou levando lá um livro que acho que tinha mais de 100 anos, uma coisa assim. Lembro de ter visto, assim, um objeto que parece tão simples, tão banal, mas ao mesmo tempo tão instável, tão histórico, porque ele estava todo feito lá de um jeito que torna ele único, que torna ele raro. E aí, assim, se caiu uma gota de água, já estragou tudo. Então, me deparei com essa coisa, assim, do livro com um objeto muito que a gente tem que ter um certo limite, assim, com ele, tem que ter um certo cuidado. Acho que tem a ver com a história também, né, com esse aspecto histórico. Tem aula de referência, aula de citação, aula de norma. E eu lembro que no meu caso a que eu mais sofri, eu não lembro exatamente qual que era o título da disciplina, mas era catalogação mesmo, uma catalogação hard. Só que a gente tinha que catalogar o livro e montar a fichinha do livro. Tipo, fichinha de quando você vai lá na biblioteca antiga, você abre a gavetinha, procura pelo assunto, procura pelo título. Então a gente tinha que montar essas fichinhas. E é uma coisa assim. Então a gente tinha que decorar. Então aqui você coloca editora, aí você dá um espaço, aí você coloca 2 pontos, aí você dá outro espaço, aí você dá um ponto e uma vírgula, aí depois você dá um ponto e vírgula, aí você coloca o nome da editora, aí não sei o que lá. E a gente tinha que montar uma fichinha física mesmo, né? Mesmo que a gente não fosse mais usar a fichinha, ela falou, vocês nunca sabem aonde vocês vão parar. Vocês podem parar numa biblioteca completamente desestruturada, que não tem computador, que não tem acesso à internet, então vocês vão ter que fazer fichinha. Então essa foi a disciplina que eu mais sofri para passar. Eu tive 3, né? Então, catalogação 1, 2 e 3. E também foi muito difícil. É exatamente o que o Felipe falou. E acho que vale acrescentar também que tem uma matéria também que é a Introdução à Análise de Sistemas, que, assim, por a gente, né, o pessoal da área não ter tanto contato com essa parte de TI, eu vi, né, muitas pessoas também com dificuldade de entender e de, né, ir bem nessa matéria. Mas a gente chega só à introdução mesmo, a gente não aprofunda. Eu senti um pouco de falta dessa questão da ciência da informação. Eu não sei como está hoje, porque faz muito tempo que eu me formei, mas eu imaginava que esse curso teria um quê do que hoje é o data science. Sabe, essa pesquisa de dados, essa questão de você analisar uma quantidade muito grande de dados e tirar indicadores a partir disso. Então, eu senti um pouco de falta disso. Eu cheguei com uma ideia de que isso fosse ser um viés do curso, mas acabou que não foi. E essa parte mais tecnológica estão tentando adicionar, né, acrescentar isso como disciplinas obrigatórias nos cursos. Aí, mas ainda não está sendo uma coisa assim, tipo, bastante presente na grade obrigatória, né? Até então, né, eu vi uma coisinha ou outra e os professores eles dão bastante material para aprofundar, mas eu vejo que existe esse movimento. Vocês já deram vários exemplos de atuação de quem se forma em biblioteconomia. Essa questão da organização da informação é bem forte, né? E para deixar mais claro ainda para todo mundo, né? Como vocês costumam explicar o que é biblioteconomia para quem nunca ouviu falar dessa área? Aquela coisa assim de bate-pronto. Às vezes, dependendo do caso, eu nem titubeio. Eu falo, é para formar bibliotecário, é o cara que vai ficar na biblioteca organizando todo o acervo da biblioteca. Mas aí quando eu vejo que a pessoa está um pouco mais interessada, eu já vou com aquele papo mais de que é realmente a questão da organização da informação, de que ela esteja, e a disponibilização da informação da melhor forma possível. Que a gente pode trabalhar numa pinacoteca, a gente pode trabalhar numa gibiteca, a gente pode trabalhar numa cinemateca. Então não vai necessariamente ser uma informação num livro ou num artigo científico. Pode ser um mapa, pode ser uma pintura, pode ser um acervo pessoal de uma personalidade. Exatamente. Ele ensina você a conservar, manter e criar um acervo, né? Que é organizar os livros, organizar o conhecimento, organizar as informações. Às vezes as pessoas não entendem nem o nome, né? Que é também um pouco complicado, essa é uma questão também. E é exatamente isso. Eu acabo sempre indo por esse lado de que é trabalhar com informação, né? Que é estudar e entender como que a informação precisa chegar a quem precisa dela. Tinha um colega nosso de sala que ele trabalhava na IPTV na parte de decupação dos vídeos. Bom, a IPTV é uma afiliada da Globo aqui no estado de São Paulo e ela tem, todo grupinho de cidades tem uma emissora da IPTV que passa notícias da região, né? Então ele ia lá
e ele analisava aqueles vídeos e ele detalhava descritivamente aqueles vídeos para numa futura busca precisar recuperar esses vídeos, eles já estavam todos lá catalogados na base da IPTV. Que é um pouco daquela questão de não trabalhar necessariamente dentro da biblioteca, né, mas trabalhar com informação. Quando a gente pensa em informação, vem logo à nossa mente a questão da evolução tecnológica também, né? No formato dos livros, dos documentos, nas novas formas de comunicação. E como essa transformação vem mudando a rotina do profissional de biblioteconomia também? Hoje em dia a gente tem as questões dos acervos digitais, né, que são muito utilizados e muito populares. Então todos esses acervos estão na nuvem e o que você faz é gerenciar esses arquivos, né, para que o usuário possa acessar ele de onde ele estiver. Então existem sim bibliotecas ou acervos de informação que são completamente digitais, mas hoje em dia a grande maioria ainda é no máximo híbrida. Então é um acervo que parte dele é física e parte dele é digital. Até o atendimento da biblioteca, acho que tá ficando cada vez mais de uma forma por rede social, por alguma plataforma de comunicação ali remota, por uma demanda dos usuários mesmo, né? Porque antes você chegava num balcão e pedia informações, né? Hoje em dia, todo esse processo de busca por informação, ele já mudou, né? Então, acho que é justamente isso o nosso papel, né? De aprender, estudar como que isso está acontecendo na sociedade e entender como que a gente se encaixa nisso. E eu acho que cada vez mais os cursos EAD estão se popularizando, né? Então não tem como você ter um curso EAD sem uma biblioteca digital, né? Como é que a pessoa lá em outro estado, em outro país, vai ter que ir até o polo para tentar retirar um livro? Não faz sentido, né? É muito complicado ainda você trabalhar num lugar que seja só digital. Então, hoje em dia, o bibliotecário e a bibliotecária ainda vão ter que, na maioria dos casos, ir trabalhar na biblioteca. Que aí a gente vai ter que trabalhar com o livro físico, a gente vai ter que organizar a prateleira de livros físicos e nesse sentido a gente ainda vai ter que estar lá, inclusive para receber o livro e colocar de volta na estante, né? Que essa é uma dos terrores dos bibliotecários e bibliotecárias também, né? O usuário que chega, tira o livro da estante e resolve colocar de volta lá, mas ele nem lembra onde colocou e coloca em qualquer lugar. E aí esse livro vai ficar perdido para a eternidade naquela prateleira que não é o lugar dele. Eu acho que, inclusive, esse não é uma informação muito conhecida pelas pessoas, pelos usuários das bibliotecas, assim. Eu lembro que antes de eu fazer o curso, eu não sabia disso. Aí eu fiquei assim, nossa, mas então a maioria das pessoas eu acho que não devem saber, né? Porque a gente acha que tá ajudando, né? Nossa, tirei do lugar, vou tentar pôr de novo. Na verdade, seria mais fácil deixar na mesa mesmo. Em algumas bibliotecas deixam até alguns avisos, né, próximo das prateleiras e das mesas. Por favor, não coloque o livro na estante, né? Deixe em cima da mesa. E aí, ao final de algumas sessões de trabalho, a gente passava recolhendo esses livros e colocando de volta nas estantes. Porque realmente, se a pessoa tirou do lugar e colocou em outro, vai ser quase impossível, dependendo do tamanho da biblioteca, a gente achar esse livro depois. Vai ser muito ao acaso. Beleza! Então, quem está ouvindo esse episódio não pode esquecer, hein? Se pegar um livro de uma prateleira na biblioteca, quando terminar de usar, melhor deixar em cima de uma mesa do que tentar colocar de volta no lugar certo, porque daí vai facilitar demais a vida dos bibliotecários. E no embalo dessa dica, né, aproveitem aí, Felipe e Cristina, para deixar outras dicas para o pessoal que frequenta bibliotecas. Olha, a pessoa saber o que ela quer já ajuda muito na hora da gente tentar ajudar. Porque eu lembro que tinha, já quando eu comecei a fazer um estágio, tinha umas pessoas que vinham e falavam, eu preciso daquele livro azul de café. Eu falei, que raios de livro azul de café é esse? Mas aí para a bibliotecária que estava lá há muito tempo, na hora ela já sabia qual era. Mas para mim que tinha acabado de chegar, meu Deus, que livro é esse? Qual que é o autor? Qual que é o ano? Qual que é o nome dele? Mas saber o que você quer ajuda bastante. Agora, quando a pessoa simplesmente não sabe o que ela quer e está procurando alguma coisa, aí também não tem problema, né? Porque aí a gente vai com ela construindo uma busca para achar o que ela precisa. E tem a questão dos alimentos também, né? Alimentos e bebidas, enfim. Essa questão de comer dentro da biblioteca, eu não sou nem contra nem a favor. Eu só acho que a pessoa tem que ter um bom senso, assim, né? Não vai comer uma coxinha e depois ir lá pegar o livro, né? Ou ficar comendo salgadinho com o livro aberto. Porque às vezes é legal, né? Tomar um café lendo, é bom. E como está o mercado de trabalho em termos de vagas para profissionais que se formam em biblioteconomia? É relativamente tranquilo conseguir um emprego? Tem muita oportunidade ou é tarefa difícil?
Em teoria, a gente tem muita vaga que deveria ser suficiente para absorver as pessoas que estão concluindo o curso ou que estão no mercado. Mas existem ainda muitas bibliotecas escolares ou universitárias que ainda não têm bibliotecário. Então, em teoria, essas vagas deveriam ser preenchidas por esse pessoal que está saindo. Mas, ao mesmo tempo, existe essa questão de achar que uma biblioteca não precisa de um bibliotecário. Uma biblioteca é só um amontoado de livros. A nossa biblioteca é digital, a gente não precisa de bibliotecário. E isso dificulta um pouco. Então, existem várias vagas que devem ser preenchidas, mas, ao mesmo tempo, essas vagas não estão sendo preenchidas porque existe um senso comum de que uma pessoa qualquer ali pode dar conta daquele acervo. Então, tem muitos lugares que ou querem colocar uma pessoa que não necessariamente tem competência para estar lá, ou mesmo que tenha, não tem diploma ainda, ou simplesmente não ligam e não querem colocar ninguém lá, não querem pagar o salário que um bibliotecário merece. E essa é a dificuldade que eu venho vendo conversando com o pessoal. Muitas vagas para serem preenchidas, mas muitas vagas não sendo preenchidas por conta dessa visão que o pessoal tem. E assim, também entendo que tem muitos lugares que as verbas são poucas e realmente o pessoal não vai priorizar a biblioteca. O que é errado, mas eu entendo, de certa forma, nesses casos, né? Mas existem outros lugares que tem muita grana e mesmo assim eles não querem colocar bibliotecário. Eu acho que existe muitas opções. Existem vagas em bibliotecas e existem vagas em opções que a gente vai ter que construir ainda, né? Tem muitos colegas que foram, inclusive, para a área do marketing, numa área, assim, de SEO, nesse contexto digital, nesse contexto de site, de internet, apesar de também ver um movimento de pessoas que querem ir para áreas tecnológicas, né? Então, querem ir para dados de qualquer forma, assim. Tem me deixado muito alegre, assim, com as opções que eu vejo o pessoal entrando, assim, porque cada pessoa que eu conheço lá da minha sala, cada uma tá em uma coisa diferente, assim, e é muito legal. Mas eu acho que assim, é um curso que a absorção no mercado é relativamente boa. Não conheço muitas pessoas que não estão trabalhando na área. Claro que existem casos de pessoas que não têm, às vezes eles moram numa região que tem pouca biblioteca, ou as bibliotecas não têm tanto recurso e acaba sendo dificultoso. Mas são vários os lugares em que o bibliotecário pode trabalhar. Então eu acho que é relativamente boa a absorção. Claro que os concursos com salários absurdamente altos, esses são extremamente concorridos mesmo. Mas é ultra concorrido, né? Tem gente que entra no curso de biblioteconomia pensando nesse concurso. E pensando no que vocês já viveram no mercado de trabalho, que tipo de conhecimento, habilidade a grade curricular não trabalha com muita profundidade, mas que é importantíssimo desenvolver fora da sala de aula para facilitar a vida no mundo profissional depois? Eu acho que algo que o curso não oferece e que eu acho que é muito importante a gente ter é gestão de pessoas. A gente tem a ideia de que a gente vai trabalhar só com os livros, né, com a informação, mas a gente vai trabalhar com pessoas também. A gente vai trabalhar com aquele usuário que não tem ideia do que ele quer. A gente vai trabalhar com aquele usuário que ele sabe exatamente o que ele quer e se não tiver aquela coisa, vai ser difícil você conseguir que ele empreste outro livro ou busque outro livro. A gente vai trabalhar com um grupo de pessoas, a gente vai trabalhar com pessoas que não têm conhecimento nenhum com tecnologia, então a gente vai ter que auxiliar esse pessoal. Então, eu acho que ter sensibilidade com as pessoas e saber lidar com as pessoas, e saber lidar com as emoções dessas pessoas e com as nossas emoções é algo que talvez o curso não passe para a gente, mas algo que eu senti muito necessário. Eu fui aprendendo isso ao longo dessa minha vivência na biblioteca. E para finalizar, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em ingressar no curso de biblioteconomia? Eu acho que a pessoa tem que ir de cabeça aberta. Ela não pode ser uma pessoa restritiva. Por exemplo, eu vou trabalhar na biblioteca, mas eu só gosto de livro de aventura. Não, cara. Abrir a cabeça para todo tipo de assunto possível que você pode encontrar dentro dessa biblioteca. Você vai ter que ver bastante coisa. Às vezes você vai entrar dentro de uma biblioteca específica de um curso de economia, então você vai ter que entender da área de economia. Ah, você vai para um curso de medicina, então você vai ter que entender dos assuntos de medicina, você vai ter que dominar o vocabulário de medicina. Então, acho que a pessoa ir de cabeça aberta, se dedicar àquilo de coração, que acho que no fim tudo vai ser proveitoso. É um curso que precisa ser mais conhecido, precisa ser mais tido como uma opção para as pessoas, porque é bem interdisciplinar,
que a informação tá praticamente em todos os lugares. Ter um pouco de paciência no começo, porque organizar um acervo do começo ao fim é muito complicado. Parece que não, mas quando você bate lá e vê um acervo de 10 mil títulos, é muito trabalhoso organizar aquilo. Então, um pouco de paciência para você conhecer o acervo, para você se familiarizar com o acervo, que uma hora tudo vai fazer sentido. Uma hora você vai começar a colocar os livros na estante, do nada você já vai esticar a mão e vai colocar o livro no lugar certo. Uma coisa meio de ninja, assim, super real. E coragem, porque às vezes a gente vai pegar uns trabalhos bem complexos, mas todos eles no fim vão ser muito satisfatórios. Quando você perceber que aquela pessoa vai citar o seu nome na apresentação dela, tipo, pô, agradecer aqui o bibliotecário que botou nosso trabalho nas normas, agradecer aqui por ter conseguido esse livro pra gente, que a gente não estava conseguindo, ou simplesmente despertar alguma coisa naquela pessoa de algo que talvez não fosse necessariamente o nosso papel, mas a gente acaba abraçando a causa. Para quem está querendo começar o curso, está com alguma dúvida, tira essas dúvidas da cabeça. Vai conhecer um bibliotecário, vai conhecer uma biblioteca, vai conhecer várias bibliotecas. Pode ser que você tenha se habituado a um tipo muito específico de biblioteca e, de repente, ela não é a sua biblioteca. E eu acho que tem uma biblioteca para cada um, tem um tipo de biblioteca para cada um. Se você encontrar a sua, tudo vai ficar mais fácil. Felipe, Cristina, muito obrigado pelo bate-papo. Depois dessa conversa, ninguém mais vai olhar para uma biblioteca da mesma forma e para as habilidades de organização da informação também, né? Claro. Muito legal que vocês trouxeram aqui hoje. Muito obrigado para você que acompanhou o bate-papo e não deixe de enviar esse episódio para quem quer saber mais sobre biblioteconomia, porque vai ajudar muito. Em breve eu volto com mais episódios novos aqui no Segunda a Sexta, então a gente se encontra por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.